Boa tarde, vereadores e vereadoras, ao público presente. Aliás, ao público que nos assiste pelas redes sociais. Por enquanto não estamos recebendo ainda público. Nesse momento faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente. Vereador Potelec. Justificado. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camila do Nascimento. Presente. Vereador Dailton Feuser. Presente. Vereador Paiol. Presente. Vereadora Giovana. Presente. Vereador Pastor Jair. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Júlio César Colombo. Presente. Vereador Júlio Kamiski. Presente. Vereador Moacir da Jore. Justificado. Vereador Salésio Lima. Justificado. Vereador Valmir de Agostinho. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Justificado. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 17 de novembro de 2020, terça-feira, os trabalhos da 84ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento 452/2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. PE 62/2020, de autoria do prefeito municipal. Memorando 387/2020, justificando a ausência do vereador Aldinei Potelec nessa sessão, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha D do Regimento Interno. Memorando número 389/2020, justificando a ausência do vereador Salésio Lima nessa sessão, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha C do Regimento Interno. Memorando número 390/2020, justificando a ausência do vereador Zairo Casagrande nessa sessão, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno. Seria esse, presidente. Terminado o expediente e não havendo tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra, vereador Paiol. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Senhor presidente, subo a essa tribuna com a preocupação desse aumento da Covid novamente. Tive hoje de manhã conversando com o Acélio Casagrande e na conversa que a gente teve, ele está muito preocupado. E também estamos muito preocupados também com os funcionários que estão à frente, né, nessa batalha contra a pandemia. E aí eu quero pedir, senhor presidente, se é possível isso, eu quero permanecer em silêncio até o final dos meus 3 minutos e meio. Eu quero fazer 2 minutos de silêncio pelas vítimas da Covid-19.
Era isso, senhor presidente, e eu agradeço aos nobres colegas que, nesse gesto, que talvez alguém pode pensar que é pouco, mas eu acho que é muito, porque nesse momento a gente dá uma refletida de tudo que está acontecendo. Era isso, senhor presidente, obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminsky. Declina. Com a palavra, Miri D'Agostin. Declina. Com a palavra, Ademir Honorato. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e públicos assistem em casa também. Ontem eu falei do meu trabalho, da minha despedida daqui e do agradecimento. Hoje eu quero falar um pouquinho do doutor Aníbal, do nosso candidato a prefeito dele e da Lise. Ele médico, ela fisioterapeuta, os 2 professores universitários, foram grandes nessa batalha e o resultado que veio, 10.707, ou seja, 10,82% da população acreditou nessas pessoas, né, que entraram para essa grande batalha, que era uma batalha mesmo assim, já sabendo-se de o que ia acontecer, do resultado que ia acontecer, mas com honra foram lá e entraram como uma opção para fazer diferença ou ter algo diferente para os munícipes, né? Como eu falei, ele médico e ela fisioterapeuta, os 2 professores da Unesc. Então pode crer, foram guerreiros muito fortes que aguentaram essa batalha, né? Eu conheci o doutor Aníbal há 7 meses atrás, na época ainda foi o Toninho que trouxe ele ao MDB, ele mais alguns, como opção para uma candidatura a prefeito, né? E o Tito também, na época eles botaram. Dali para frente eu comecei a ouvir falar nessa pessoa, nesse Aníbal, e só ouvi coisas boas dele. Onde eu andei, muitos conversaram do doutor Aníbal lá da Santa Luzia, que era médico lá, esse médico ali que é funcionário público, né? De carreira, do urbano. Coisas fantásticas falaram dessa pessoa, dele, do Aníbal. A Lisa eu já conheci já de um tempo, pelo fato dela uma vez ser candidata a deputada, né, pelo partido dela, pelo DEM, e o Aníbal pelas pessoas. Lá na quarta linha, encontrei gente lá que disse, meu Deus, esse homem aí e tal, não é igual a muitos. Quando ele atende, ele faz, não tem hora, não tem dia, não tem hora, se está saindo para ir embora, chega alguma pessoa que precisasse, ele ali atendia. Pessoa honrada, isso que eu digo assim, honra a profissão de médico, como todos os médicos, logicamente, mas ele como funcionário público, saindo e vendo as coisas acontecer, fantástico. Eu digo, pela pessoa bondosa, amada que ele é, né, está lá internado ainda, descomprometeu bem quase a metade dos pulmões ali, que foi comentado, está ainda internado, está bem recuperado agora, está em boa recuperação, acho que logo, logo já sai, né? Então está ele e outro colega de campanha que estávamos juntos também, os 2 juntos lá no quarto. Enfim, um pronto restabelecimento para ele. E o futuro a Deus pertence, doutor Aníbal. Quando se pensa que uma andorinha só não faz verão, com o tempo ela vai fazendo, levanta outras andorinhas também. E como a gente sempre fala que o tempo é o senhor dá razão, o tempo vai guardar muita coisa boa para o senhor e para você também, Lise. Um abraço, obrigado e até mais. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrares. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste pelas redes sociais. Também, vereador Ademir, venho aqui desejar melhoras ao doutor Aníbal, homem íntegro e capacitado, com certeza, com conhecimento para administrar nossa cidade. A Lisiane Tuon foi candidata a vice-prefeita, colocaram o nome à disposição e não temos dúvidas que foi uma campanha, limpa, tranquila, sem criticar ninguém, levando proposta para a nossa cidade. Mas tudo tem o seu tempo, as coisas acontecem no momento certo, e agora era o momento aí, as pessoas ainda escolheram o prefeito
prefeito Clécio Salvador, na qual quero parabenizar pela vitória. Acreditamos que faça uma boa gestão à nossa cidade. Vamos acompanhar, quanto vereador, vamos aqui acompanhar e torcer que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Mas tivemos candidato doutor Aníbal e a Lisiane Tuon, que nos orgulha de ter acompanhado nesse período. Desejar muita saúde e recuperação ao doutor Aníbal. E com certeza vai estar junto conosco aí em breve. E vamos trabalhar para que o futuro do nosso município seja ainda melhor. Um abraço, vereadores, a nossa população, vereadoras, presidente, e tenhamos aí dias melhores para a nossa cidade. Com a palavra, a vereadora Camila Nascimento. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, público que nos acompanha nas redes sociais. Ontem não subi à tribuna, acompanhei os discursos de agradecimentos dos meus colegas vereadores. Fui a única vereadora dessa legislatura que não foi à reeleição, por uma decisão de muito tempo, e não me arrependo de não ter ido. Bom, acho que é individual o que a gente presta para o mandato. E eu sei que muitos têm muito a contribuir ainda com a nossa Câmara. Isso para parabenizar cada um de vocês que participaram do processo eleitoral esse ano. Um processo muito difícil, mesmo tendo participado indiretamente, foi um momento muito difícil para todos nós, que estamos acostumados a fazer campanha de um jeito e que cada um de vocês que está aqui teve que se reinventar nesse momento. E muitos com limitações por ter até ser grupo de risco e de ter eleitores no grupo de risco e como chegar nessas pessoas. Campanha de vereador realmente exige muita proximidade do eleitor. São N motivos também, acredito que foram bons mandatos, mas às vezes a gente tem dificuldade de levar o mandato ao conhecimento das pessoas. Hoje em dia a gente lida muito com rede social, a gente não sabe qual a melhor estratégia para levar isso para o eleitor. Às vezes a gente fica vivendo numa bolha política e a gente acha que as pessoas têm o mesmo conhecimento que a gente aqui nos processos legislativos. Isso não é verdadeiro. Então, parabenizo os eleitos e mesmo aqueles que não tiveram êxito nessa eleição. E dizer que é muito importante nesse momento a gente refletir o que as urnas trazem para a gente, porque eu acompanhei o discurso do vereador Toninho, que trouxe aqui essa reflexão de entender o que as pessoas querem dizer, porque a abstenção foi enorme, foi gigante. Então a gente tem que saber qual é o sentimento dessa pessoa, se essa pessoa está cansada dos nomes que estão aqui à disposição, o que as pessoas querem com isso. Então a gente precisa entender, e não só para a questão de a gente ter um projeto político, mas a questão de fazer um bom mandato, a gente precisa entender as pessoas. E aproveito esse gancho também de dizer que as eleições, elas são um empoderamento das pessoas, mas nem todo mundo tem esse olhar, né? Porque se a pessoa abdica desse direito de votar, a pessoa não consegue entender o poder que ela tem. E é um canal de participação muito importante as eleições. E aproveito esse gancho porque com a pandemia, a Câmara acabou fechando um canal de participação muito importante, que eu acho. Vereadora Camila, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Antônio Manuel. Obrigada, Toninho. Então, a Câmara acabou fechando um canal de participação muito importante aqui por causa da pandemia, e entendo, mas é que a gente já vive isso desde março, a gente não sabe quando isso vai retornar. Eu tenho só mais 1 mês e meio de mandato, mas alguns projetos meus também acabaram sendo prejudicados por isso, porque hoje nós não temos mais uma ferramenta muito importante que é a audiência pública. Então, é uma ferramenta muito importante das pessoas ficarem mais próximas da Câmara, dos vereadores, e acaba que a gente precisa encontrar um outro mecanismo para que as audiências voltem. Tudo bem que a gente tem que evitar as aglomerações, sim, mas a gente precisa ter um mecanismo online, remoto, mas a gente precisa disso, porque os projetos estão sendo prejudicados, as pessoas não estão sendo ouvidas,
E a gente vai começar uma outra legislatura, então é muito importante que a Câmara estude algo que seja oficial, que a gente possa, sim, abrir de um jeito online, que seja a Câmara, para que as pessoas possam ter voz. Porque a participação social é muito importante para a transparência dos mandatos, para a transparência dos trabalhos dos vereadores. E se as pessoas fiscalizassem mais os vereadores, os nossos mandatos seriam mais fáceis. Se as pessoas entendessem os nossos posicionamentos, acompanhassem as votações, as eleições seriam mais fáceis, porque a campanha, sim, seria mais fácil, porque as pessoas conheceriam todo o que se passa na Câmara Legislativa. Então, esse é o meu pedido. Enquanto presidente da CCJ, nós fizemos um ofício à presidência que estudasse isso. A gente fez isso já há alguns meses. Então, eu peço isso para que seja estudado um novo mecanismo para que a gente possa voltar com as audiências públicas. Muito obrigada, parabéns a todos os eleitos mais uma vez. Quero parabenizar o meu partido também, a todas as pessoas que contribuíram para que nós elegêssemos o Salésio e o futuro vereador Juarez de Jesus. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Você dispõe de 3 minutos e meio. 3 minutos e 30. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais, meu boa tarde, shalom a todos. Só trazer um relatório a respeito do Covid-19, que eu recebo diariamente. Ontem, dia 16 até as 19 horas, nós tínhamos confirmado 9.211 pessoas. Destes, 8.146 já se recuperaram. Temos ativos com o Covid-19, 950 pessoas. Suspeito, 281. Descartados, 29.988. Número expressivo, né? Pessoa espirra, tosse, acha que tem. Na verdade, não tem, né? 29.988 pessoas foram descartadas. Entraram em óbito 115. Hoje, em Criciúma, pessoal de Criciúma, suspeitos que estão hospitalizados na UTI, 2 pessoas. Confirmados na UTI, 15. E estão na enfermaria. Suspeito, 8 e 27. Confirmados. Total de Criciúma, entre UTI e enfermaria, 52 pessoas. Pessoal de fora, que está dentro de Criciúma, provavelmente é da região aqui. Suspeito, 4 na UTI e 18 confirmados na UTI. Estão na enfermaria 11, suspeito, e 22 confirmados. Totalizando 55 pessoas. Total, então, com o Covid-19, entre UTI e enfermaria, 107 pessoas. Realmente é um aumento, porque há um mês e meio atrás nós tínhamos cerca, no total geral, de 14, 15 pessoas. Então teve um aumento grande, excessivo mesmo, nesses últimos 4 semanas, um mês e meio, houve, talvez pelo relaxamento, a questão hoje do tempo, chegando aí próximo do verão agora, esquenta um pouquinho, o pessoal relaxa um pouco, mas é importante a gente orientar o cuidado que deve ter, no uso de máscara, no uso do álcool gel, do distanciamento, tudo isso são cuidados e nós temos que ter, até porque nós somos influenciadores, nós somos referência, modelo também para os demais, então é um cuidado que todos nós temos que poder passar para as demais pessoas. Era isso o relatório, o vereador Paiol trouxe essa informação, só trouxe de uma forma oficial aqui, como está a nossa cidade, a região, a respeito do Covid-19. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júlio César Colombo. O senhor dispõe de 3 minutos e 30.
Declino. Com a palavra, o vereador Arleu da Silveira. Declina. Com a palavra, o vereador Dailton Feuser. O vereador dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos que nos assistem pela rede social, meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu hoje trago um assunto para essa casa referente ao INSS. As pessoas vêm já nos procurando há bastante tempo e tem acontecido que os nossos deputados vão ter que tomar providência, deputados federais, porque essa casa não tem como resolver, mas os deputados vão ter que agir porque as pessoas têm ido no INSS, feito as suas perícias e não consegue saber nada. Chega lá, faz a sua perícia, manda para casa, entrar no meu INSS, não acessa, manda ligar para o 135, não atende, volta ali, eles dizem, não, aqui é só perícia, e a pessoa não sabe, fica sem receber. As pessoas, tem gente há 6 meses sem receber no INSS. E as contas tem que pagar. Essas pessoas estão entrando no desespero e não tem o que fazer. Quando a gente às vezes vê alguma baderna, a gente critica, mas a pessoa chega a um ponto que ela se desespera. Qual é o pai de família honrado que vê a sua família sem ter o que comer, porque o INSS não está nem aí? Isso aí é uma falta de respeito com o ser humano. As pessoas naquela angústia e não tem a quem recorrer, não tem o que fazer e não consegue de jeito nenhum ter acesso. Então, convoco os nossos 3 deputados, que eles que têm acesso a Brasília, que tomem providência. Esse pessoal do INSS não são intocáveis, eles não podem estar sendo, tratar as pessoas da maneira que vem tratando. Eles, como se nós, cidadãos, que não somos do INSS, somos todos contaminados, porque eles não recebem, simplesmente dizem que não atende e pronto. Eles não são melhores do que nós, está todo mundo, a cadeia produtiva do país voltou a trabalhar, o número do Covid a gente sabe que está aumentando, a gente sabe dos cuidados que tem que se ter, mas as pessoas que são pagas, elas têm que fazer a sua função, e não simplesmente virar as costas para as pessoas e dizer que, espera lá, de a pouco as pessoas vão se revoltar, começar um quebra-quebra, porque pai de família, quando falta comida na mesa, é capaz de tudo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Declina. Com a palavra, o vereador João Batista Belloli. João Batista Belloli justificou na oportunidade a ausência do vereador Tita, a partir do momento, conforme o artigo 85, parágrafo único, a linha C do Regimento Interno. Continuando os trabalhos, terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário, que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento 452/2020, autor Ademir José Honorato. Envia o expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de que seja construída uma ponte de concreto na rua Olívio Belloli Pinto, bairro Primeira Linha. Era isso, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato, presente. Vereador Aldinei Potelec, justificado. Vereador Antônio Manuel. Vereador Arleu da Silveira. Vereadora Camila do Nascimento, presente. Vereador Dailton Feuser, presente. Vereador Edson Luiz do Nascimento, presente. Vereadora Giovana Benedetti Zanetti, presente. Vereador Jair Augusto Alexandre, presente. Vereador João Batista Beloli, justificado. Vereador José Paulo Ferrarese, presente. Vereador Júlio César Colombo, presente. Presente. Vereador Júlio Kaminski, presente. Vereador Moacir da Jores, justificado. Vereador Salésio Lima, justificado. Vereador Miri D'Agostin, presente. E vereador Zairo Casagrande, justificado. Terminada a ordem do dia. Só um momento. Eu queria terminar a sessão aí. Em única discussão, a votação do projeto de lei executivo número PE 34/2020, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a utilização de saldos financeiros de recursos provenientes de alienações de bens móveis e imóveis e da outras providências. A Comissão da Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras e Educação opinaram pela aprovação. Apresentada uma emenda, atendidos os requisitos regimentais de autoria do vereador Arleu da Silveira. A Comissão de Fiscalização opinou pela rejeição, encaminhando a deliberação do plenário. Em discussão a emenda. Peço ao senhor secretário fazer a leitura. Emenda 1/2020 do projeto PE/34/202. Acrescenta o parágrafo 2, remunerando o parágrafo único como parágrafo 1º, no artigo 1º do projeto de lei, no executivo número PE/034/2020, conforme segue. Artigo 1. Parágrafo 1. A autorização de que trata a presente lei será aplicada durante os exercícios de 2020 e 2021, nos limites dos saldos financeiros na fonte de recursos correspondente. Parágrafo 2. Os saldos financeiros referidos no caput desse artigo serão utilizados preferencialmente na comunidade originalmente beneficiada, definindo em prévia audiência pública. Sala da sessão, 28 de setembro de 2020. Vereador Arleu da Silveira, PSDB. Em discussão a emenda número 1 de 2020. Eu vou falar, presidente. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Senhores vereadores, pessoal que nos assiste via as redes sociais, nós aprovamos lá no início dessa legislatura na Câmara de Vereadores, e os senhores sabem bem disso, aprovamos uma lei que a alienação desses móveis através de licitação seriam vendidos e os valores aplicados nas comunidades. Isso foi uma forma que nós vereadores encontramos para que fosse respeitado o limite territorial e os recursos realmente fossem aplicados ali.
Nesse caso, a emenda, ela... Já vou discutir um pouco do projeto também, para depois não me alongar muito. Nesse caso, a emenda fala em preferencialmente, fala em audiência pública, mas no projeto não veio as localidades onde foram vendidos, quais os valores que foram aplicados e quais os valores da sobra. Então, nesse projeto de lei, pelo menos que eu tenho conhecimento, não tem indicativo da localidade que teve sobra. Então, como é que nós vamos fazer uma audiência pública, quando nós vamos aprovar, se nós não temos a certeza de onde existem essas sobras? Só por essa razão, a emenda tem uma intenção muito boa, vereador Arleu, uma intenção muito boa, mas em função dessa, digamos assim, dessa falta de transparência das localidades, certo? A nossa comissão se posicionou contra e eu aqui me posiciono contra. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra... Com a palavra, o autor da emenda, vereador Arleu da Silveira. Você dispõe de 10 minutos. Calma. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, comunidade, membros que nos assistem. Na realidade, eu não sabia que não tinha vindo ainda a resposta no relatório, no projeto. E aí eu questiono, senhor presidente, se isso não está ainda no projeto, o relatório dos bairros do saldo remanescente para vir para essa casa. No momento, ainda não temos em mão o relatório dos bairros. Então, uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Arleu da Silveira. Então, vou retirar a emenda número 1/2020 do PE 34/2020 até, e já agradeço ao vereador Júlio Colombo por ter feito esse alerta, no qual eu não sabia que o governo ainda não trouxe, não mandou para essa casa o saldo remanescente do relatório onde teria sido aplicado. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem cedido ao vereador Júlio Colombo. Na realidade, o vereador Arleu, só para esclarecimento, a gente recebeu o saldo que existe na conta, que são naquelas diversas contas, que são mais de 3 milhões. A gente recebeu as localidades onde esses terrenos foram vendidos. O que a gente não recebeu, por exemplo, bairro X, terreno vendido 50 mil, sobrou X. Foi essa relação que nós não recebemos. Valeu. Agora sim. Obrigado. Agora eu consegui entender o que está faltando, mas eu lembro porque vinha um determinado valor que inclusive passou pelas nossas comissões. Agora o vereador Júlio me fez entender. Eu gostaria de suspensão dos trabalhos por 1 minuto, senhor presidente. Os trabalhos estão suspensos por 3 minutos. Adia. Não, 10 dias. Não, mas daí ela depois chama. Mas se o governo não mandar, ele tira o projeto. A líder vai solicitar a retirada, o adiamento do projeto. Beleza. De questão de ordem, ela vai pedir para adiar o projeto. O senhor vai colocar em votação o adiamento e votar. Beleza.
Retornando aos trabalhos, questão de ordem cedida à vereadora Giovana Zanetti. Essa questão de ordem, presidente, é para pedir o adiamento por até 10 dias do PE 34 de 2020. Em votação, o adiamento do PE 34 de 2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação o projeto de lei do Executivo PE 47/2020, de autoria do prefeito municipal, que modifica dispositivos na lei número 6.770, de 19 de agosto de 2016, do Conselho Municipal da Juventude, CMJ. Ressalta-se conforme a justificativa que a respectiva alteração foi formulada pela Secretaria Executiva da Coordenação dos Conselhos, a requerimento do próprio Conselho. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhar-se a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Como vota o vereador Ademir Honorato? Favorável? Favorável. Vereador Aldinei, justificado. Como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. Como vota o vereador Arleu de Silveira? Favorável. Como vota a vereadora Camila? A favor. Como vota o vereador Daílson Feuser? A favor. Como vota o vereador Edson Luiz do Nascimento? A favor. Como vota a vereadora Giovana Zanetti? A favor. Como vota o vereador Jair Augusto Alexandre? Como vota o vereador Júlio César Colombo? Favor. Favorável. Como vota o vereador Júlio Kaminski? Favor. Vereador Moacir da Jori, justificado. Vereador Salésio Lima, justificado. Como vota o vereador Valmir D'Agostin? A favor. Vereador Zairo Casagrande, também justificado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo, número PS 50/2020, de autoria do prefeito municipal, que estabelece normas gerais para o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminharam a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Como vota o vereador Ademir Honorato? Favorável. Como vota o vereador Antônio Manuel? Vereador Aldinei Potelec, justificado. Como vota o vereador Arleu da Silveira? Favorável. Como vota a vereadora Camila do Nascimento? Favor. Como vota o vereador Daílson Feuser? Favor. Como vota o vereador Edson Luiz do Nascimento? Favorável. Como vota a vereadora Giovana Benedetti Zanetti? Favorável. Como vota o vereador Jair Augusto Alexandre? A favor. Como vota o vereador Júlio César Colombo? Favorável. Favorável. Como vota o vereador Júlio Kaminski? Favor. Como vota o vereador
Moacir da Joro, justificado. Vereador Salésio Lima, justificado. Como voto o vereador Valmir D'Agostin? A favor. Vereador Zairo, justificado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 23 de novembro do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.